Você tem algum jogo da sua infância que você queria jogar muito, mas não pode? Eu tenho. Quando eu era criança, uma das coisas que eu mais gostava de fazer na vida era ir na Lan House. Pra você que é jovem e perdeu esse momento da história, Lan Houses eram estabelecimentos onde você pagava pra ter acesso a computadores e pra ter acesso à internet. As pessoas iam na Lan House pra fazer diversas coisas, usar redes sociais como Orkut, MSN, pra escutar música, pra assistir o top 10 dribles do Ronaldinho e para jogar jogos online. Muitos jogos se destacaram nessa época: Mu Online, Ragnarok, CS 1.6, GTA San Andreas, Perfect World, RuneScape, Habbo Hotel, Club Penguin, entre muitos outros jogos que viraram figurinhas carimbadas na época das Lan Houses. Mas existe um que marcou a minha infância de uma forma diferente e que infelizmente passou batido pelo mundo inteiro e hoje é considerado uma lost media que pode nunca mais ser encontrada. E esse jogo se chama GOG Online. Você nunca ouviu falar de GOG Online? Relaxa, meu parceiro, ninguém ouviu falar desse jogo. GOG Online foi meu jogo preferido da infância e que infelizmente desapareceu da internet sem deixar nenhum rastro e que ficou na memória dos poucos que conseguiram jogar. E hoje, no show da meia-noite, eu vou ir atrás de todas as pistas, descobrir o que aconteceu, quem desenvolveu, por que sumiu e se é possível jogá-lo novamente. Sejam bem-vindos ao jogo da minha infância que desapareceu. Estrelando Niel Hell. GOG Online, ou pros mais íntimos, Go or No Go, era um jogo de futebol online 3D gratuito criado pela Elephant Entertainment, que era uma subdivisão da THQ, uma empresa que você provavelmente conhece bastante. E ele era distribuído pela Sleep Giant, uma empresa que simplesmente desapareceu do mapa e que tem pouquíssimas informações na internet, e uma delas é que eles desenvolveram o GOG, só que ao invés de tentar copiar FIFA ou PES, coisa que a maioria dos jogos de futebol tentavam fazer, os caras olharam pro gênero e disseram: e se a gente misturasse futebol com MMO e anime? E aí nasceu Bem-vindo de volta, Pelé. A gameplay misturava futebol arcade com elementos de RPG, tanto que você controlava seu personagem com o mouse e não com o WSD, você usava o teclado apenas para usar as habilidades e confia em mim, funcionava muito bem. O jogo tinha sistema de evolução, quests, inventários, skills especiais que eram ativadas com o Z, o X e o C, e essas skills ajudavam muito na hora da gameplay, como por exemplo as esquivas, que permitia que você fizesse dribles e escapasse dos seus inimigos para chegar no gol mais rápido. Você tinha a bicicleta, que dava um chute muito mais forte e preciso e que também era estiloso pra carai. Você tinha o dash, onde seu personagem ganhava um boost de velocidade e te ajudava a passar da defesa, e todas as habilidades eram simples, e se você usasse bem cada uma, ninguém te parava e você virava o novo Messi do futebol de rua de Japão. E o jogo tem até um ataque ultra que você soltava com o botão V quando a barra de fúria enchia. Sim, barra de fúria num jogo de futebol. Era da hora demais! E tinha várias outras habilidades diferentes. Você tinha uma que spawnava uma parede gigante de gelo que servia mais como defesa. Caso o seu oponente mandasse a ultimate dele, você podia spawnar essa parede e a bola ia pingar e voltar. E muitas vezes você podia até fazer um gol muito da hora com essa habilidade. E a mais da hora de todas, e que era o sonho de todo mundo, inclusive o meu, o Furacão, onde seu personagem invocava um super tornado gigantesco e dava um chute meteórico pro gol que nem o Tafarel era capaz de segurar essa. E pra completar, você tinha os itens que você podia usar ao seu favor. Você, por exemplo, podia colocar uma banana no meio do campo, onde seu inimigo podia escorregar e cair de boca na banana. Você tinha pimentas que aumentavam o seu poder de fúria mais rápido. Você tinha até uma habilidade que você spawnava um disco, uma festa no meio do campo, e os personagens começavam a dançar lá do nada, tá ligado? E pra seguir aquela lógica de MMO de futebol que eu falei pra vocês no começo do vídeo, o jogo também tinha um sistema de upgrade do seu personagem com atributos diferentes, e dava pra upar essas habilidades com quests ou ganhando estrelas na partida, que funcionava como um dinheiro dentro do jogo. Com ela você comprava itens, roupas, habilidades e desbloqueava efeitos especiais chaves que deixavam seu boneco no maior estilo Mandrake. No fim das contas, o GOG não era só um jogo de futebol, era um RPG que te dava na sua mão diversas habilidades e poderes diferentes, onde isso permitia
permitia viver muitas aventuras e muitas partidas caóticas, mas muito divertidas, onde tudo podia acontecer. Mas eu quero fazer uma pergunta pra você. Você se interessou por tudo isso que eu falei agora? Porque o Niel Hell de 8 anos, mano, achou do caralho! E eu achei tão foda na época que eu nunca esqueci do jogo. Eu sempre tive ele guardado no meu coração com muito carinho e periodicamente eu me pego pensando nele. E nos últimos dias, aconteceu de novo. Tudo começou com um simples momento nostálgico. Eu abri o YouTube pra rever umas gameplays antigas do jogo e só de lembrar aquela abertura e da musiquinha, de ver aquela gameplay, já deu aquele aperto no coração. E aí surgiu uma pergunta: será que esse jogo ainda existe em algum lugar da internet, mano? Então eu resolvi procurar. Eu acabei de te mostrar várias imagens e gameplays do jogo, correto? Mas e se eu te falar que tudo isso que eu mostrei é basicamente tudo que tem disponível na internet? Lembra quando eu disse que esse jogo passou batido pelo mundo inteiro e desapareceu? Eu não tava exagerando, mano. Mas por minha sorte tiveram alguns heróis que eram brasileiros, inclusive, que lá em 2009 fizeram upload no YouTube dos melhores momentos da sua gameplay, e graças a isso a gente tem registro em vídeo de como era a gameplay do jogo, porque se dependesse do resto, eu tava completamente fudido. Porque eu passei os próximos 3 dias vasculhando tudo na internet pra achar alguma informação sobre o desenvolvimento, sobre data, sobre o porquê o jogo fechou em 2010, e eu não achei quase nada. Não tem quase nenhuma informação sobre desenvolvedores e nem sequer da data de lançamento oficial do jogo. Então encontrar esse jogo em algum lugar na internet pareceu impossível. Mas eu tinha que tentar. Eu comecei a minha busca pelo óbvio, o Google. Eu achei um artigo da Game Vício, que é o único em português inclusive, que explica direitinho como era o jogo. Eu achei uns textos em inglês explicando a gameplay e até uma página do jogo no site da IGN, onde inclusive mostra a data de lançamento. Mas em outras fontes diziam uma data de lançamento completamente diferente, então até agora eu não sei qual que é a verdadeira. Mas no meio de tanta pesquisa e investigação, eu finalmente consegui achar o site oficial do GOG Online. Então eu cliquei nele e não era o site oficial do GOG Online. Mas vasculhando mais um pouco, eu achei 2 links suspeitos vendendo supostos CDs do jogo na Amazon e no eBay, o que eu não faço a menor ideia se funcionaria, e eu com certeza não vou gastar o meu dinheiro suadinho para descobrir, então... Mas eu não achei nada de um download funcional. Então eu decidi ir pro lugar da internet onde é literalmente conhecido por ser um grande depósito de softwares e programas, o GitHub. Eu pesquisei absolutamente todos os termos possíveis que remetessem ao GOG, mas não achei absolutamente nada. Eu procurei no maior e um dos mais antigos fóruns do mundo, o Reddit, onde você basicamente pode achar qualquer coisa, e também não achei nenhum pingo de evidência sobre esse jogo. E por fim, dei mais uma olhada no YouTube, e lá tem até uns vídeos antigos de baixíssima qualidade, umas gameplay que, meu Deus do céu, velho, tá em 8p, tá ligado? Aí eu resolvi falar com o ChatGPT pra ver se ele conseguiu usar as habilidades incríveis de vasculhar a internet e achar um link pra baixar esse jogo. E eu recebi uma notícia nada inovadora. O jogo talvez pode ser considerado uma Lost Media. E foi aí que eu bati no meu primeiro muro. Eu procurei em todo lugar possível, até recorri para a inteligência artificial mais famosa do mundo e não achei absolutamente nada. E eu comecei a achar que isso não era possível. Mas eu não podia desistir. Eu decidi checar mais uma vez todas as fontes para ver se eu não deixei nada passar, e é aí que onde eu menos esperava, na descrição de um dos vídeos do YouTube, eu vi a frase Mobius GOG Online. E nesse momento eu já sabia que o jogo foi feito pela Elephant Entertainment e Sleep Giant. Então, quem é Mobius? Foi aí que eu voltei pro Google e pesquisei GOG Online Mobius, e eu achei um artigo perdido num site chamado GameIndustries.ph, e lá eu descobri que Mobius Games era um portal da distribuidora Digital Media Exchange. Olha que delicinha, meu nobre! Nós descobrimos uma nova pista, meu parceiro. E aí eu resolvi tentar esse caminho e pesquisar o nome dessa distribuidora, e eu achei um site completamente suspeito com um botão de download. Eu não acreditei. Ai, meu Deus! Nesse momento, na minha frente, tinha um site onde estava escrito GOG, onde tinha a miniatura exata do jogo e tinha um botão de download onde era só clicar para eu poder ter acesso ao jogo.
Só que eu tava completamente em choque, porque é um site suspeito, eu nunca vi na minha vida, então eu não queria arriscar, então eu instalei uma máquina virtual no meu PC, aí eu baixei e eu abri. E lá tava ele, mano. O instalador oficial do GOG Online, onde até tocava a musiquinha tema do jogo de fundo. É isso, mano. Depois de 15 anos de procura, 15 anos longe de um dos jogos mais incríveis que eu já joguei na minha vida e um dos preferidos da minha infância, eu finalmente tinha achado uma forma de jogar. Mas o botão de play não tava funcionando, mano. Eu fiquei completamente bolado, chateado, desgraçado, morfético. Fiquei tudo de ruim que eu podia sentir naquele momento, eu senti. O servidor provavelmente estava morto. Quando você abriu o launcher, apareceu uma barra embaixo que provavelmente servia para baixar arquivos essenciais para o jogo funcionar. E não tava indo, não tava progredindo de forma alguma, e eu não sabia mais o que fazer. Eu considerei desistir aqui, encerrar o vídeo nesse momento completamente anticlimático, porque eu simplesmente não sabia para onde ir, eu não sabia onde procurar. Mas eu já tinha ido longe demais pra simplesmente desistir. Então eu oficialmente contratei o ChatGPT como meu assistente oficial e comecei a falar com ele sobre a possibilidade de fazer esse launcher funcionar e essa porra de jogo abrir, velho. A primeira sugestão foi abrir um launcher com um extrator de arquivos pra descobrir se tinha alguma coisa ou algum executável dentro do launcher que estava escondido ou bloqueado por alguma coisa. E foi isso que eu fiz. Eu tentei extrair o instalador do launcher e não deu nada, e também extraí o launcher em si e também não rolou nada. Não tinha absolutamente nada escondido dentro. Porém, explorando os arquivos do jogo, eu vi algo bem interessante. Eu vi que na pasta do GOG tinha alguns arquivos como animações, interfaces, sons, modelos, e eu comecei a desconfiar que talvez em algum lugar realmente tinha algo escondido. Porque me corrija se eu tiver errado, mas esses arquivos parecem ser muito importantes para o jogo funcionar. Então, se eu tenho acesso a esses arquivos antes do instalador e antes do jogo abrir, talvez exista uma chance de eu conseguir abrir o jogo e eu só precisava de uma forma de acessar. Então depois disso eu usei um programa chamado Resource Hacker, onde ele também tinha essa função de encontrar arquivos dentro de outro arquivo. E tinha algumas coisas de fato, mas não tinha o principal, o executável do jogo. Mas explorando esses arquivos e mandando as informações pro ChatGPT, uma hipótese nada boa estava cada vez mais se confirmando, de que os arquivos do jogo estavam hospedados em um servidor que não existe mais, e por isso que um launcher trava e não libera o botão do play. E essa hipótese se confirmou quando eu achei um arquivo chamado launch.conf na pasta do jogo, e esse arquivo confirmou tudo. Ao executar um launcher, o programa procura no servidor da Mobius Games um arquivo chamado game.exe, que seria o executável responsável por abrir o jogo finalmente. E esse executável estava de fato perdido, e só era acessível pelos servidores oficiais do jogo, que infelizmente não existem mais faz mais de uma década, então não tinha como achar. Tudo se perdeu e meu sonho de jogar GOG Online novamente, mais uma vez, acabava. A não ser que a gente achasse esse game.exe na internet de alguma forma. Na esperança de encontrar esse arquivo perdido, eu tentei usar o Wayback Machine para ver se esse game.exe estava salvo em alguma captura antiga do site. E por sorte, ao explorar os arquivos do jogo, eu encontrei o link oficial onde o jogo era hospedado. Então eu coloquei na nossa máquina do tempo e, para minha surpresa, tinha vários registros funcionais da página. Aqui era a nossa chance de achar os arquivos originais. O site foi salvo e o melhor de tudo, ele estava completamente clicável e funcional, então tinha que funcionar. Era isso ou nada. Mas acabou sendo nada. Ah, caralho! Eu nem sequer consegui baixar nada, não tinha nenhum botão de download nesse registro do Wayback Machine, mas mesmo que tivesse, o download era pro exato launcher que a gente já achou. Então não ia adiantar absolutamente nada. Eu tentei mais uma vez diversas comunidades do Reddit, vasculhei comunidades de jogos antigos e jogos abandonados e não achei nem sequer uma menção de nada que fosse relacionado a esse jogo. Eu fui atrás de fóruns de jogos abandonados, sites de Lost Media como MyAbandonware, Archive.org e nada. E foi nesse momento que eu bati no último muro da nossa investigação. Eu não tinha mais nenhuma pista e nenhuma esperança. E é aí que, depois de tudo isso, eu aceitei. O jogo da minha infância, GOG Online,
pirou Lost Media. Ai, mano. Ai. Honestamente, meu parceiro, eu não sei se realmente tem alguma forma de fazer esse launcher funcionar. A verdade é que eu fiz tudo que estava ao meu alcance e tudo que eu sei fazer. Conforme o tempo, o ChatGPT começou a dar outras alternativas, como engenharia reversa e servidores pessoais, e isso tá muito além da minha capacidade. Então talvez eu precise aceitar que eu nunca mais vou conseguir jogar GONG Online. Eu lembro até hoje a sensação de jogar esse jogo. Era uma coisa única que eu sentia. Aqueles visuais, aquela música, aquela gameplay. Eu era completamente apaixonado por esse jogo, tanto que eu quase fali a minha mãe de tanto que eu pedia dinheiro pra ir na Lan House, porque eu tinha muita vontade de jogar esse jogo todos os dias. Eu era completamente viciado. E quando eu ganhei o meu primeiro notebook, infelizmente o jogo já tinha fechado. E eu não conseguia jogar mais. E cá estou eu, 15 anos depois, tentando reviver esse momento da minha vida, mas não deu certo. Durante as minhas pesquisas foi quando eu descobri o quanto esse jogo passou batido por todo mundo. O Reddit é um fórum que, se seu PC criou perna e saiu correndo da sua casa, alguém em algum momento teve um problema parecido e vai te ajudar a resolver. Mas quando se trata do GONG, quando se trata desse jogo, não tem absolutamente nada, mano. Ninguém tá falando desse jogo, e o pior, ninguém quis preservar esse jogo, mano. E isso me deixa muito bolado. Então eu fiz esse vídeo porque eu queria mostrar pro mundo que esse jogo existiu. Queria fazer a minha contribuição pro mundo de jogos e mostrar pra vocês a existência desse esquisito, mas muito da hora jogo de futebol. O jogo que por muito tempo foi o responsável pela minha fantasia de criar jogos pra eu um dia poder recriar esse jogo e jogá-lo novamente. E sei lá, quem sabe um dia.